Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Bleeding Trade aqui começando mais um estudo pré-market, hoje terça-feira, 19 de maio de 2020, são 8 horas e 13 minutos, bom dia ao nosso Petit Comitê, a gente agradece pelas visitas que o nosso canal tem recebido seletivamente, deixem o seu like, não custa nada galera o like, né, assim como para mim tem custado algum tempo postar aqui os nossos estudos, né, a gravação dos nossos vídeos nos estudos pré-market e no day trade também. Então, já que é até de graça, né, a gente faz isso com o máximo prazer, a gente pede que deixe o seu like e deixe seus comentários também. Não custa nada, né? E engrandece aqui o nosso canal, né? Ajuda a crescer naturalmente, ok? Bom, hoje, o que a gente tem aqui na agenda? A agenda doméstica nas confusões de sempre, a gente não tem nada que aponte grandes movimentações de mercado, porém lá fora, né, a briga China-Estados Unidos tem dado uma piorada, em função disso até os mercados estão um pouco para baixo aí, eu digo futuros americanos e Europa, né, e a Ásia ainda na esteira e na inércia de ontem, fechou tudo no positivo, né. Na Europa e ainda nos países onde eles estão abrindo a economia e saindo do isolamento social com critério e vagarosamente, existe um temor de uma segunda onda da Covid-19, né? Até por isso os mercados estão um pouco para baixo. E também, juntando-se a isso, a questão da China e dos Estados Unidos piorando a relação entre eles, né? O nosso país aqui está ficando cada vez mais isolado mundialmente, né? A política externa é horrível, a gente está chutando a canela da China, que é o nosso maior parceiro comercial. Inclusive, em função disso, o Bolsonaro está morrendo de medo que esse vídeo aí, apontado pelo Moro, venha a público e que está na mão do Celso de Mello, que é o decano aí do Supremo Tribunal Federal, aquele ministro que deve se aposentar em novembro agora, né? E porque diz que nessa reunião se insultaram aí não só a China, como o ministro do Supremo, etc., o que demonstra uma baixeza enorme aí desses mandantes que estão no governo federal, né? Liderado aí pelo nosso presidente, que, na minha opinião, perdeu já a condição de governar. A gente está sem ministro da Saúde, galera, em plena pandemia, desde sexta-feira. Aliás, a gente está sem ministro faz tempo, né? Porque o Nelson Tati, coitado, não deu tempo nem de fazer alguma coisa, né? Menos de um mês caiu fora. Mas o ministro da Saúde é o Bolsonaro. É ele que está à frente aí, apesar de ter um general como interino. Mas vamos que vamos. Ontem o mercado basicamente andou aí otimistamente em função de três motivos, né? Apareceu uma startup americana chamada Moderna, que lá de Massachusetts, que é um dos estados dos Estados Unidos, na cidade de Cambridge, né? Que está apontando aí resultados positivos de uma possível vacina contra a Covid-19. Ele só fez teste em 8 pacientes até agora, o que a amostra é ínfima, né? É irrisória. Porém, nas próximas semanas ele deve fazer teste com mais 600 pacientes e até julho aí com milhares. Aí vamos ver se vamos torcer para que dê certo, para a gente saia de mais esse problema aí, né? Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que o Powell está inferindo que a partir do segundo semestre a economia americana deva retomar aí as suas atividades, né? E hoje ele fala às 11 horas, ok? Além da reabertura, né, da economia, como eu falei, de maneira criteriosa e tranquilamente, né, em alguns países, ok? Bom, a gente agora criou mais um problema aqui para nós, né? A Câmara de Vereadores de São Paulo aprovou aí antecipação de feriadões aí. E a B3 aqui está brigando para que a bolsa continue aberta, quer dizer, quarta e quinta, né? Então, finalmente, até agora a nossa bolsa não estava sendo afetada pela Covid-19, apenas em relação à volatilidade, o que é excelente para a gente que é day trader, né? Só que agora ela pode sofrer interrupções. Começou com aquele circuit breaker, né, que a gente teve aí em março, né? E agora existe a ameaça dela parar alguns dias, fazendo parte aí do feriadões antecipados pela Câmara Municipal aqui de São Paulo. Vamos torcer para que não aconteça, né? Mas vamos que vamos, galera. É isso aí. Ontem também contribuiu para a volatilidade o exercício de opções, né? Que todo mês existe, né?
Então, é isso aí. Vamos ver aqui a nossa agenda, galera, externa, para a gente fechar rapidinho aqui esse estudo pré-market de hoje, 19 de maio de 2020, são 8 horas e 18 minutos. Vamos colocar aqui a agenda internacional. Na tela, a agenda internacional, aqui do site investing.com. Nosso mercado de futuros começa às 9 horas e às 9h30 aqui a gente tem o Building Permits, né, americano, que é licenças para construção, relativo a abril, né? Está se prevendo aqui 1 milhão de pedidos de licença, né? Pedido de licença para construção significa que, se vier bem acima, significa que a economia está, a construção civil está bem ativa, né? Depois disso, galera, a gente tem, como eu falei, a fala do Fed Chairman Jerome Powell, o Jay Powell, né? Ele vai dar um testemunho dele aqui hoje às 11 horas, e ele pode corroborar aí a questão da retomada da economia americana, previsão já no segundo semestre aqui, ok? Em função naturalmente de uma curva de diminuição dos casos nos Estados Unidos. O que mais que a gente tem? Às 11 horas a gente tem isso, depois às 15 horas e às 17 horas a gente tem, ou melhor, às 15 horas a gente tem aqui o Rosengren, que é um dos diretores do Federal Open Market Committee, que vai falar 2 tourinhos. Às 17h30 a gente tem uma prévia do estoque de petróleo, hoje é terça-feira, né? Mas o estoque de petróleo realmente ele vem às quartas-feiras às 11h30, que será amanhã se a gente tiver bolsa. Então basicamente é isso que a gente tem, às 9h30. 3 tourinhos, licenças para construção, 11 horas a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Federal Reserve, Banco Central Americano, e às 15 horas o Rosengren, que é um membro do Federal Open Market Committee, falando 2 tourinhos. Às 11 horas 3 tourinhos e às 9h30 3 tourinhos, que pode sacudir o mercado. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora, como é que estão as bolsas internacionais. Futuros americanos aqui meio que no 0 a 0, S&P 500, Dow 30 e Nasdaq meio que entre negativo e positivo no 0 a 0. A Europa está para baixo, DAX, Frankfurt, Alemanha, FTSE 100, Londres, CAC, Paris, IBEX, Madrid para baixo, né? Significa, na minha leitura, a gente deve abrir aqui de bem comportado para baixo, de bem comportado para gap down, é a previsão de abertura. Vai acontecer? Não se sabe, pode acontecer. E a Ásia, como eu falei, né, fechou tudo no verde aqui, desde Xangai, passando por Japão, Nikkei, Kospi, Coreia do Sul, SP, ASX 200 Austrália e Hang Seng Hong Kong, todos fecharam no positivo na esteira de ontem, né? Petróleo estava para baixo mais cedo, agora já está meio que recuperando aqui. O West Texas Index, que é o barril americano, e o Brent londrino, aqui meio de estável para positivo. O índice do medo estava mais positivo de manhã, mas está menos estabilidade. Repito, a julgar por essa leitura, galera, o nosso mercado deve abrir de bem comportado para baixo. A gente não tem motivos para ele abrir para cima, né? Não só em função de eventos da economia aqui e da política doméstica, interna, brasileira, como também lá fora, como a gente está vendo. Então, o mercado hoje, talvez nos primeiros momentos aí, talvez fique lengado, né? O petróleo, como eu falei, ele está meio na estabilidade, né? E o minério de ferro bombou para cima lá no porto de Dalian, na China, quase 4% de subida, o que significa que as ações da Vale devem dar uma puxada às 10 horas na abertura da B3, né? Então, é isso que a gente tem. Vamos dar uma olhada finalmente aqui no nível de suporte e resistência do mini índice gráfico da direita e do mini dólar gráfico da esquerda, para a gente fechar os estudos pré-market de hoje. Mini índice na tela. Basicamente, galera, essa antecipação de feriadões aí, de feriado, para manter a galera em casa, né? Porque São Paulo está abaixo de 50% o isolamento social, que é péssimo, né? É ótimo para a propagação da Covid-19. Mas basicamente é o seguinte, hoje 19 de maio, né? Amanhã 20 de maio, houve uma antecipação aí do feriado de Corpus Christi para amanhã. Essa Câmara dos Vereadores de São Paulo decidiu ontem. E a consciência negra para 21 de maio, aquele feriado que é lá em novembro, né? Para 21 de maio, depois de amanhã. E dia 22, sexta-feira, seria ponto facultativo. Então a B3 está brigando aí para manter o diálogo aí, manter aberta essa bolsa, né? Então estão tentando, como o feriado, o banco não funciona, normalmente a B3, a bolsa só funciona quando tem atividade bancária, né? Então vamos ver se ao longo do dia aí a gente não consegue manter as bolsas abertas aí nesses dias que eu acabei de falar. Bom,
O mini índice aqui, né, ele fechou na faixa aqui, fechou encavalado aqui com o ajuste, né, a marca d'água, que é a linha coral, fechou aqui na faixa do 81.400 e o ajuste foi no 81.370. A gente está aqui pelos 15 minutos, né, que a gente vê aqui, ok? O que a gente vê para baixo em suporte, ok? O ajuste está encavalado com a linha horizontal preta, que é o ajuste encavalado aqui com a marca d'água, a linha coral. Então, para baixo a gente vê em suporte o 81.200, o 81 bola praticamente, 81 mil bola, né? Ele era uma resistência de diário que foi rompida, mas ela pode ainda ter possibilidade de ter sido rompida falsamente. Você vê que o mercado ontem ficou meio amarradão aqui, né? Eu fiz uma vendinha, acho que essa venda aqui, depois à tarde ele foi-se embora. E ele, inclusive, galera, considerando aqui uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, ele fechou no alvo de número FI, que é impressionante, né? Mas ele abriu um gap up, ficou lenga-lengado, aí deu mais um salto, ficou lenga-lengado aqui, ó, lateralizado, né? Inclusive, aqui pelos 15, deu para ver uma espécie de power break aqui, ó, meio lateral, visitou a MME de 9 e subiu. Aqui um power breakout, ficou lateral, visitou a MME de 9 e a M de 20, né, triscou nela e deu uma subida. Esse setup ele funciona bem, é um dos poucos setups de rompimento, no caso aqui rompimento desse topo, que costuma funcionar. Então Power Break, quando ele visita a MME de 9, e Power Breakout, quando ele visita a MME de 9 junto com a de 20. Isso aqui é um fenômeno meio raro, mas acontece e é muito assertivo, ok? Bom, então vamos lá. Suporte no 81.200, no 81.000 bola, 80.840, 80.630, depois 80.250, 80.000 bola, 79.970, que é praticamente 80 redondo, 80.000 redondo, né, bola, depois 79.850. Abaixo disso, galera, a gente tem que marcar mais um nível aqui, só um minuto. Ficou faltando marcar essa mínima aqui. Então, abaixo do 79.840 aqui, a gente tem o 79.360, o 79 redondo, 79.000 bola, 78.915, 78.680 aproximadamente, 78.700, 78.470, 78.330, 78.150, 78.000 bola, 78.000 redondo, 77.968. Abaixo dele a gente tem o 77.250. Depois, galera, não acredito que caia tudo isso, mas a gente tem ainda o 77.000 redondo, bola. Atenção, 77.970 é um suporte de diário, linha tracejada azul clarinho. Abaixo de 77, como eu falei, 260, o 77.000 redondo, 76.630, outro suporte de diário. Abaixo dele, o 76.400. Estamos falando aqui de 4.000 pontos. Bom, mais 81.000, falando de 5.000 pontos. Para baixo, suporte e resistência para cima. O que a gente vê aqui no fechamento de 81.400 aproximadamente. 81.620, 82.000 redondo, 82.120, 82.780, 83.000 bola, 82.050. Depois disso, galera, a gente vê o 83.000 redondos, que são projeções, 84.000 redondo, 84.220, 84.500, o 85.000 bola e 85.300 aproximadamente. Aí estão os pontos de suporte e resistência do mini índice. Vamos ver agora a doleta para a gente fechar. O mini dólar fechou junto com a marca d'água, o ajuste foi no 5725.06, é a linha horizontal preta que não aparece aqui, mas ela está junto com a linha coral, que é a marca d'água, ou seja, fechou também no 5725. 5725.06 foi o ajuste. O que a gente vê para baixo em suporte? A gente vê o 5709, 5700, 5698, abaixo dele aqui tem um suporte de diário no 5670 aproximadamente, ok? Depois disso, 5632, 5600, 5595, 5582, 83, que é um suporte de diário. Abaixo desse 5583 a gente tem o 5551, depois
5500, 5488, outro suporte diário, 5436 e o 5401, 5400 em suporte. Para a gente fechar, galera, resistências para cima, o que a gente vê aqui acima da marca d'água encavalado com o ajuste? A gente vê o 5740, 5765, 5775, 5800, 5801, 5808, 5827, 5838, 5866, 5872, 5884, 5897, praticamente o 5900, que é uma resistência de diário. Acima disso, 5926, né, não acredito que suba tudo isso. Então, estão aí, galera, os pontos de suporte e resistência do mini índice, que é o gráfico da direita, e do mini dólar, gráfico da esquerda. Vamos que vamos, uma ótima terça-feira a todos. Vamos torcer para que a gente tenha bolsa o resto da semana aí, tenha B3, mercado de futuros o resto da semana. Abraço em todos, muita cautela, mais observar do que operar. Bom dia e vamos que vamos.